Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para aprender como é que se joga Fit to Print, um jogo que infelizmente ainda não está disponível no Brasil, mas nós torcemos muito aí para que alguma editora anuncie e traga esse jogão aqui das empresas, né, das editoras lá fora que trouxeram Calico, Cascadia, um jogo muito divertido para você que gosta principalmente de Tetris, como nós amamos aqui em casa. Esse jogo foi um sucesso, nós adoramos e eu vou ensinar agora para vocês como é que se joga, né? Além dessa arte linda, né? Olha que coisa mais fofa. Vamos então ver como é que se joga Fit to Print. Vamos lá então, começando com a preparação que é bem curiosa. Nós vamos pegar todas as peças do jogo, colocar virado para baixo aqui, dar uma boa embaralhada e deixar elas aqui, ó, amontoadas no centro da mesa. É assim que funciona mesmo. Cada jogador então vai receber uma mesa de escritório, ó, coisa mais fofa. Um jornal, tá? Que é um tabuleirozinho desse. Cada um vai ter um nome de jornal aqui que não interfere em nada, é só estética mesmo. E vai deixar virada desse lado, onde está escrito aqui, ó, Friday or Saturday. Então, sexta ou sábado. Depois, dependendo da quantidade de jogadores, nós vamos pegar essas fichinhas aqui. Vamos supor aqui que nós estamos jogando em 4 jogadores, por exemplo. Esse é um jogo que dá para jogar sozinho ou até 6. Você vai pegar essas fichinhas de relógio, esses tokens de relógio, e deixar ordenados aqui, ó, em ordem crescente. Podem colocar também no centro da mesa. Depois nós vamos pegar todas as peças centrais, que são essas peças aqui do jogo. Vamos separar essas que têm uma coloração diferente, essas estrelinhas, tá, das demais. Vamos embaralhar e distribuir uma para cada jogador aleatoriamente, que eles vão deixar aqui no seu tabuleiro. Cada um vai receber uma peça diferente, são peças que pontuam de formas diferentes, beleza? As que sobrarem podem voltar para a caixa, né? Essas aqui de estrelinhas são as iniciais, então nós não vamos usar mais na partida. E as demais nós vamos embaralhar e deixar aqui num canto para ser usada nas próximas rodadas. Muito bem, eu vou fazer aqui uma preparação e explicar o jogo básico, depois eu explico a variante avançada, que é o que só que a gente joga aqui em casa, que deixa o jogo mais legal e mais dinâmico. Mas primeiro eu vou explicar aqui toda a estrutura do jogo, né, para vocês entenderem, depois se quiserem podem acrescentar aí a variante avançada. Como parte final da preparação, você vai pegar um smartphone que você precisa de um temporizador no jogo. E aí você vai definir um tempo. Como vocês podem ver aqui na preparação, nós vamos usar um smartphone com um temporizador. E aí o tempo, o manual dá umas recomendações aqui, ó, pra você jogar no modo relaxado, mais tranquilo e por 5 minutos. No modo padrão aqui, 4 minutos, ou no modo frenético, vida louca, que é 3 minutos. O tempo do relaxado, ele até dá aqui em asterisco, você pode colocar o tempo, na verdade, que o seu grupo se sentir à vontade. Nas primeiras partidas você pode até jogar com um tempo maior aí, porque esse jogo aqui ele é jogado num determinado tempo que cada rodada vai durar, né? E você tem que fazer a sua jogada dentro desse tempo. Como é que funciona o jogo? No jogo nós temos duas etapas. Nós temos a fase de reportagem e a fase de layout, né? A fase de montagem ali do nosso jornal. Nesse jogo aqui nós estamos procurando notícias para publicar no jornal. E essa aqui é a primeira página do jornal que nós temos que montar. E essas duas fases, elas vão estar dentro do tempo. Então vamos supor aqui que a gente está jogando em 4 minutos. Dentro desses 4 minutos eu vou ter que executar essas duas fases. E aí pode ser em tempos diferentes. Enquanto eu ainda estou na fase de reportagem, outros jogadores já podem estar na fase de layout. Isso é individual para cada um. Sempre é bom ficar de olho no tempo para você não estourar e tomar uma pontuação negativa aí. Vamos ver então como é que funciona o jogo. Iniciando então o tempo, todos os jogadores começam a jogar ao mesmo tempo a fase de reportagem, que é pegar notícias no centro da mesa. E para essa fase o jogo diz que você deve usar somente um braço, tá? Não pode usar as duas mãos. Então deixa um braço aqui apoiado na mesa e o outro você usa aí para fazer essa fase de reportagem. Nessa fase você sempre vai pegar uma peça do centro da mesa e virar para cima. E aí você vai decidir se você vai ficar com aquela notícia, aquela reportagem ou não. Tá? Se você não quiser, você devolve ela virada para cima, né? E aí é uma opção dos outros jogadores verem o que eles podem pegar. Ou você decide ficar com ela e coloca em cima da sua mesa. Vamos mostrar aqui os possíveis tiles que nós podemos pegar. Existem 3 tipos de tiles diferentes que nós podemos pegar. O primeiro tipo são as reportagens, né, que são as notícias. E as notícias elas têm em 3 cores diferentes: azul, rosa e verde.
E aí cada uma representa um tipo, como finanças, esporte, enfim. O tipo é só o tema mesmo do jogo. Tá? O que importa é realmente que você pode seguir pelas cores. Além das notícias, nós podemos pegar também fotos, que são uma imagem, uma gravura. Bem simples. E também nós temos as propagandas, que são representadas aqui sempre por um símbolo, uma quantidade de cifrões aqui em dinheiro, né, em dólar. Muito bem, essas são então as possíveis coisas que nós podemos pegar. Então na fase de reportagem você vai ficar virando peças aqui, né, decidindo se quer ou não, até ir colocando aqui no centro da mesa, né, na sua mesa. É importante, você tem que empilhar elas na mesa. Isso é ruim, porque às vezes você quer ver algumas notícias que você já pegou, tem que ficar olhando aqui, ó. Tem que organizar a sua mesa aí de reportagem como repórter. Então aqui, ó, vamos supor, eu quero essa propaganda e a gente tá aqui jogando essa fase, né? O tempo rolando, todo mundo jogando, até você decidir que você acha que já tá bom de notícia e você quer ir para a fase de layout. Então nesse momento você fala layout e você sai da fase de reportagem e não pode mais pegar peças no centro da mesa. Nesse momento, né, que você passa para a fase de layout, então você pode usar as duas mãos aqui, ó, tirar tudo da mesa, separar as notícias aqui, e é a hora que você vai montar as notícias na página do jornal. Tá tudo dentro do tempo. Você tem que terminar essa fase do layout também dentro do tempo. O tempo vai estar rolando. Alguns jogadores podem ainda estar na fase de reportagem, né, como eu falei. E aí você vai concentrar aqui em tentar montar a sua notícia da melhor forma possível. E é claro que existem algumas regras de colocação, né? Vamos lá então. Primeiro nós temos a nossa peça central, que ela deve tampar essa estrela, tá? Então você pode colocar ela em qualquer lugar, desde que tampe a estrela. Uma coisa que eu não falei, o jogo é jogado em 3 rodadas, tá? É um final de semana. A primeira rodada é a sexta-feira, a segunda é o sábado e a terceira é o domingo. E cada dia da semana, cada rodada, nós temos um espaço que nós podemos usar no jornal. Começando pela sexta-feira, a primeira rodada, nós só podemos usar esses espaços daqui. Tá? Na segunda rodada, no sábado, libera esses espaços também, então nós podemos usar. E no domingo a gente vai virar o tabuleiro, onde tem um espaço bem maior aqui para as notícias de domingo, beleza? Então vamos lá, voltando aqui para a fase de layout, nós temos que colocar essa peça aqui em algum lugar. Vamos colocar aqui então, por exemplo, assim. E nós vamos colocar as peças que existem algumas regras, como eu falei. As regras são, primeiro, que você tem que colocar dentro do espaço que eu acabei de explicar, né? Dentro do espaço daquele dia determinado. Não pode passar. Você não pode rotacionar as notícias, tá? Isso é muito importante. As notícias e fotos, elas têm que ficar na orientação que elas vêm. Inclusive essa propaganda, ó, eu não poderia colocá-la de lado aqui. Tem que colocá-la em pé. E as regras para colocação são que você não pode pôr uma peça do mesmo tipo do lado de outra peça ortogonal. Vamos supor aqui, eu coloquei uma foto. Eu não posso colocar uma outra foto encostando ortogonalmente nessa foto. Posso encostar na diagonal. Posso colocar separado, tá? As peças não tem que estar todas conectadas também. E as notícias aqui, os artigos, né? Elas podem estar uma do lado da outra, desde que sejam de cores diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui é uma verde e uma azul, não tem problema. Poderia pôr a rosa aqui. Eu não poderia colocar uma verde aqui, porque estará encostando numa outra verde. Então, eu poderia pôr assim, por exemplo, deixando um vão entre elas, sem nenhum problema. Então, eu vou montar aqui, né, a mesma coisa com propaganda. Não posso colocar propaganda adjacente, na diagonal pode. Nesse caso aqui, ó, não consegui colocar essa. Vou colocar aqui essa fotinho. Não consegui colocar essas 3 peças aqui, ó. Não cabe mais. Não consigo. No momento que você estiver satisfeito com as peças, se você achar que fez a melhor coisa possível ali, ou dentro do tempo, para finalizar você pode falar print, né, que é a impressão. Você vai imprimir essa página do jornal. E nesse momento, quando você falar isso, você vai vir pegar o primeiro token de relógio, né, disponível. No caso aqui é o número 1, peguei o primeiro. E nesse momento eu não jogo mais, eu espero os outros jogadores terminarem, né, ou o tempo acabar. Acabou o tempo, para do jeito que tá. Não colocou peça, não coloca. Ficou peça no lugar que você não queria, vai ficar lá. Acabou o tempo, já
era. Uma outra opção que você tem, que eu não falei, é você usar o verso da peça, tá? Vamos supor que aqui eu não tivesse como colocar essa ficha verde aqui sem encostar nessa outra verde. Vamos supor que tivesse dessa forma aqui, né? E eu quisesse colocar essa notícia e não tivesse espaço, por exemplo. Eu poderia virar a peça, né, qualquer uma das duas, verde, e colocar ela aqui só com um textinho, ó. Essa peça ela não vai pontuar, mas ela deixa de valer pontos negativos, porque peças sobrando na mesa valem pontos negativos. Vocês já vão entender isso. Mas no caso aqui, né, eu não precisei fazer isso porque eu consegui colocar direitinho. Agora vamos supor que eu mandei imprimir o jornal e depois eu vi que estava errado. Depois que acabar a rodada e todo mundo tiver pego a ficha, né, ou acabado o tempo, nós vamos então olhar o jornal do nosso amiguinho, né, pode ser da nossa esquerda. E aí o jogador à esquerda vai olhar e vai conferir se está tudo certo. E ele vai vir olhar e falar, opa, aqui ó, você colocou duas notícias verdes uma do lado da outra. E então o jogador ele vai escolher, né, o jogador que colocou, ele vai escolher uma das duas para virar. E aquela peça não vai pontuar, beleza? Então a gente faz essa verificação. E nós vamos então para a pontuação da rodada. Que é aí que o jogo brilha, meus amigos. Porque ele tem várias formas de pontuação e pontuação negativa. Enfim, nós temos esse bloquinho aqui, que nós temos um espaço para cada um dos editores. E os espaços aqui de sexta, sábado e domingo, que são as 3 rodadas que nós vamos jogar, anotar, jogar e anotar. E depois somar no final. E quem tiver mais pontos ganha, né? Vamos lá então entender. A primeira coisa que nós vamos pontuar são os artigos. Os artigos são bem simples de pontuar. Todos os artigos que estiverem disponíveis, virado para cima, vamos supor que eu não tivesse feito a besteira de colocar eles junto aqui, eles estavam virados para cima. Cada artigo tem uma pontuação que vai de 1 ou 2. Então esse aqui vale 2, 2, 1 e 1, ou esse aqui também vale 2. Então essa soma aqui eu teria 7 pontos. Vou vir aqui anotar 7 pontos de artigo para o editor Mi. Vamos então agora pontuar as fotos. E como é que as fotos pontuam? As fotos pontuam de acordo com notícias, artigos que estejam adjacentes a ela. No caso, essa foto ela pontua 1 ponto por cada artigo rosa que esteja encostado nela. Nesse meu exemplo aqui, maravilhosamente, né, eu fiz uma péssima jogada, então essa foto vale nada. Agora, essa outra foto ela vale pontos por artigos verdes e rosa. Eu tenho 2 artigos verdes conectados nela, então eu faço 2 pontos. Então, nesse meu exemplo aqui, né, eu fiz uma miséria de 2 pontos em foto. Vou aqui anotar 2 pontos em foto. E depois eu vou anotar a pontuação da minha peça central. E cada peça central, ela pontua de uma forma, tá? Eu não vou explicar elas aqui, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, essa peça aqui, ela diz que eu pontuo 1 ponto por cada artigo verde que estivesse na parte de cima do meu jornal. Tá vendo que o jornal aqui ele tem uma dobra, né, o tabuleiro. Então, tudo que fosse notícia verde, artigo verde que estivesse para cima, ganharia 1 ponto por cada artigo. Nesse exemplo, eu tenho esse artigo que está bem no meio, ó. Ele conta, que ele está aparecendo, né, no jornal. Se eu dobrar o jornal, ele ainda vai estar aparecendo na parte de cima. Então, 1 ponto pela minha peça central aqui. Depois nós vamos fazer a pontuação por esses espaços em branco que nós deixamos no nosso jornal. E isso aqui é bem interessante, tá? Cada jogador ele vai contar somente o maior espaço em branco que ele tem. Então nesse caso eu tenho um espaço aqui que tem 4, né? Um outro que tem 4 e um que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o maior espaço em branco no meu jornal é 9. Agora vamos supor que eu tivesse feito isso aqui, né? No final. Eu teria um espaço com 6, um com 2, um com 2 e um com 7. Então o meu maior espaço é 7. E todos os jogadores vão ver o seu maior espaço em branco que eles deixaram, né? De quadradinhos em branco que estão conectados. E o jogador que tiver o maior espaço em branco perde 1 ponto de vitória. Vai marcar aqui -1. O jogador que tiver o menor espaço em branco ganha 3 pontos. E os jogadores que estão ali no meio, não tem nem o maior nem o menor, todos ganham 1 ponto. E se os jogadores empatarem como o último, eles perdem os 2 -1. Se empatarem como o que tem mais, né, o menor espaço no caso, os dois ganham 3 pontos também. Muito bem, agora vem a parte onde nós vamos perder pontos. Tá? E a primeira coisa que nós vamos ver é o mood do nosso jornal, ou seja, o humor, o quão balanceado ele está. E isso é uma coisa que eu não expliquei ainda. Todos os artigos vocês vão notar que tem algumas
carinhas aqui, ó, que podem ser carinhas tristes, azuis, ou carinhas felizes, amarela. Isso aqui significa, dita o humor da notícia, é uma notícia feliz, uma notícia, né, triste. E nesse momento da pontuação você vai contar quantas carinhas felizes que você tem e subtrair pelas carinhas tristes. E a diferença você perde ponto. Então nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 4 notícias tristes, né, 4 carinhas tristes e 3 felizes. Então a diferença é de 1, eu perco 1 ponto. Se eu tivesse 7 notícias felizes e 1 triste, perderia 6 pontos. Não importa se é feliz ou triste, a diferença entre elas é a pontuação que você perde, né, em pontos negativos. Então você tem que tomar cuidado com isso e ainda tentar equilibrar. Se tiver empatado, você não perde ponto nenhum. Então você tem que manter ali um equilíbrio no seu jornal, né? Tem umas notícias tristes e felizes, né, para não perder muitos pontos. Depois nós vamos perder 1 ponto por cada peça que sobrou na nossa mesa e nós não colocamos. Nesse meu caso aqui, nesse exemplo, 3 pontos negativos vem aqui no leftovers, né? Leftovers. E nós vamos somar a pontuação e marcar aqui a pontuação da rodada, né? O total da rodada. E por fim, embaixo da pontuação, vocês vão notar que nós temos um lugar para anotar a quantidade de dinheiros que nós arrecadamos com as propagandas. Tá? E ela fica separada da pontuação por um motivo muito específico que eu já vou explicar. Nesse meu exemplo aqui, eu coloquei somente uma propaganda com 2 dinheirinhos, né? Então eu vou marcar aqui que eu tenho 2 dinheirinhos de propaganda, né? Que nós precisamos de propaganda para financiar o jornal, né? Receber o dinheiro. E nós então encerramos a rodada. Para encerrar a rodada, todas as peças que você utilizou, elas voltam para o centro da mesa. Nós vamos devolver essa peça aqui, a peça central, para a caixa do jogo. Todas as peças que você não utilizou, elas vão ficar na sua mesa. Em algum momento você vai ter que publicar elas, porque você se comprometeu com isso. Então elas continuam na sua mesa para a próxima rodada, o que pode até diminuir o tempo que você vai ficar na fase de reportagem, né? Pode ser até uma coisa boa. E antes de começar a próxima rodada, nós vamos pegar uma peça nova central por jogador. Nesse caso, ó, elas têm frente e verso, então você vai pegar aleatório aqui. No caso que eu estou jogando em 4 jogadores, eu vou pegar 4 peças novas. Num jogo de 2 jogadores, você vai pegar sempre 3 peças, tá? E aí nós vamos colocar à disposição aqui de todos os jogadores. E o jogador que terminou primeiro a rodada, né, que está com a fichinha 1 aqui, ele vai escolher primeiro qual a peça central que ele quer. Né? E as peças centrais, elas podem dar dinheiro, ó, no caso dinheiro por cada foto que você tem na sua notícia. Elas podem vir com uma pontuação já fixa, né, e mais pontuações em uma habilidade, por exemplo. Elas podem vir com pontuação negativa em uma habilidade. Ou elas podem vir, inclusive, com pontuações negativas, mas com um outro critério de pontuação. E no caso, são habilidades que podem até mudar a regra do jogo, tá? Nesse caso fala que, ó, você tem -2, mas suas propagandas podem estar adjacentes uma da outra, o que pode facilitar ali para você. Essa daqui, ela te dá 2 pontos e você não recebe penalidades no final da rodada por peças que sobrarem na sua mesa até 5. Se sobrarem mais de 5, aí você perde a diferença. Esses são alguns exemplos. Então, o primeiro jogador aqui ele vai escolher uma peça, né, para colocar aqui no jornal. A posição dela ele pode mudar depois na fase de layout, sem nenhum problema. Depois que todos os jogadores tiverem escolhido as suas peças, nós vamos devolver as fichinhas aqui em ordem, ajustar o cronômetro novamente para o mesmo tempo e começar uma nova rodada. Lembrando que a segunda rodada é o sábado e nós podemos usar essa parte aqui. Finalizado a rodada, nós vamos anotar aqui a pontuação e passar para a última rodada, onde nós vamos usar aqui no domingo, o outro lado do tabuleiro. E no final do jogo, e terminado aqui o domingo, depois de anotado os pontos, nós vamos então para a pontuação final. E a pontuação final, você vai anotar a pontuação de todas as rodadas e colocar aqui o total, né, de pontos que você tem. E também embaixo anotar a quantidade de dinheiro que você arrecadou por propagandas durante o jogo e anotar o total também. Por quê? Para que serve esse dinheiro final? No final do jogo, o jogador que tiver menos dinheiro arrecadado em propaganda, ele é eliminado do jogo e ele não conta a sua pontuação. Mesmo que ele seja o jogador com mais pontos, ele
é eliminado e ele não ganha o jogo. Então isso é muito importante, a lei dos pontos, tem que se preocupar com o dinheiro ali para não ser o último, senão você é eliminado da partida. E no caso, né, eu tô jogando aqui em 4 jogadores. No caso de 2 jogadores empatarem em último, né, com o menor dinheiro, então ninguém é eliminado e todos pontuam. Então somente é eliminado se um jogador ficar sozinho como o jogador que tem menos dinheiro arrecadado em propaganda. Então ele é eliminado e não conta pontos. Os jogadores restantes vão somar o ponto e quem tiver mais pontos é o vencedor de Fit to Print. E no caso de empate, o jogador que pegou a ficha de relógio mais cedo no domingo, né, na última rodada, é o vencedor. E agora eu vou explicar uma diferença que tem nessa parte do dinheiro em 2 jogadores, tá? Porque senão, em 2 jogadores não existe essa eliminação de jogador, né? Senão você ia preocupar só com dinheiro, ter mais dinheiro que o outro, e o outro é eliminado e você ganhava, né? Mas não é assim que funciona. Em 2 jogadores, essa regra ela tem uma diferençazinha. E a diferença em 2 jogadores é que se um jogador ele tiver 5 dinheiros a menos que o outro, né, se ele arrecadou 5 dinheiros a menos, vamos supor que um jogador arrecadou 10 no final do jogo e o outro 5. Existe uma diferença de 5 ou mais entre os dois, o jogador que tem menos dinheiro perde 10 pontos de vitória. Essa, inclusive, né, junto com as 3 peças aqui que você pega por rodada, é a única diferença no jogo para 2 jogadores. E é assim que se joga Fit to Print. Vamos ver agora então como é que se joga o modo avançado, né? Que basicamente muda mais na preparação do jogo. Vamos lá, começando então. No modo avançado nós vamos usar essas cartas, tá? Primeiro nós vamos separar todas as cartas de personagem. Vamos embaralhar e aleatoriamente distribuir uma por jogador. E agora cada jogador vai ser um personagem no jogo, né? Essas cartas de personagens, inclusive, elas têm até um resumo aqui das fases de reportagem e de layout, tá? Então é muito bom, inclusive, você usar. E a diferença é que cada jogador vai ter uma habilidade, né, diferente. No caso aqui, por exemplo, esse jogador começaria com 3 giros de propaganda, muito bom, né? Alguns permitem, por exemplo, esse aqui, que você tenha 2 fotos adjacentes uma do lado da outra, sem nenhuma penalidade. E aí cada personagem vai ter uma habilidade aqui, né? Todos são bem fáceis de entender. Essa é a primeira diferença no modo avançado, que deixa o jogo aí um pouquinho assimétrico e bem legal. E a outra diferença é que nós vamos usar umas cartas de Breaking News. Nós vamos dividir os baralhos. Nós temos um baralho de sexta, um baralho de sábado e um baralho de domingo. E nós vamos embaralhar e separar uma carta de cada. E as demais podem voltar para a caixa do jogo. E sempre antes de iniciar uma rodada, você vai virar a carta daquele dia, que vai ditar uma nova regra daquele dia. Então vamos supor aqui que na sexta virou essa carta, e diz aqui que todos os jogadores não podem colocar peças no tabuleiro, né, que cruzem a linha do meio aqui, ó. Tem que estar acima ou abaixo, não podem cruzar a linha do meio. E aí, no sábado, por exemplo, nós vamos virar uma nova carta, tá? Essa daqui de sexta não tá valendo mais, agora nós vamos ver somente no sábado. E o jogador que tiver mais peças, tiles, no seu jornal no sábado vai ganhar 4 dinheiros. E basicamente são isso que as cartas Breaking News fazem, elas alteram alguma coisa no jogo e existem várias cartas, uma variabilidade aí, uma rejogabilidade bem grande do jogo, bem legal, né, que podem mudar, inclusive todos os jogadores já começam com 2 de humor, né, negativo, né, das notícias tristes, por exemplo. Podem vir regras como, por exemplo, propagandas não podem estar do lado de fotos nessa rodada. Como eu falei, eles mudam a regra do jogo e deixam o jogo bem mais dinâmico e bem legal. E além disso, o jogo ele tem um modo solo, que você pode conferir no manual, e também um modo de quebra-cabeça, né? No caso, você vai pegar algumas peças específicas e tentar fazer a maior pontuação possível. Ele tem aqui aquele padrão, né, de conquistas que você pode fazer, igual os jogos Cálico e Cascadia, por exemplo, para quem gosta de jogar solo, só que é um prato cheio. E além disso, ele tem outras variantes que eu não vou explicar aqui, mas que deixa o jogo em mais Family Mode ainda, para jogar aí com menores ou novatos no hobby, né? E também um modo baseado em turnos, no caso, não tá gostando de jogar em tempo real, tem um modo de turno aqui para você também. É um jogo aí muito completo e muito divertido que nós esperamos muito que venha para o Brasil. E é assim que se joga Fit to Print. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, do jogo, deixa um like, considere se inscrever no canal e ativar o sininho
para não perder nenhum vídeo novo, inclusive uma gameplay de Fit to Print. É um jogo sensacional que com certeza vai ter um duelo do casal, já prometendo aqui para você. Ficou alguma dúvida das regras? Coloca aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos, que vai ser um prazer trocar ideia com vocês e tirar a dúvida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!